Olá pessoal, meu nome é Andréa, eu sou enfermeira e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre esse cenário que a gente está vendo, né, na atualidade com relação ao coronavírus. E nós somos, né, eu estou aqui com a Rosângela, nós duas fazemos parte do Ministério Bola Care, que é um ministério de profissionais da área da saúde ligados à Igreja Bola de Neve. E nós temos observado que muitas pessoas que congregam na igreja, pessoas de fora, têm encaminhado perguntas, têm pedido ajuda nesse momento que a gente está passando com relação à saúde pública, né, com relação ao coronavírus. Então, nós já falamos a respeito da parte de higiene, todo mundo acho que já está ciente dos cuidados de higiene que deve ter, com relação à parte de posicionamento mesmo, de atitudes, e pensando que a informação ela é uma poderosa ferramenta, então nós resolvemos falar um pouquinho hoje para vocês com relação à parte da saúde mental, a parte de como que deve lidar, né? Como que a gente lida com isso no momento que a gente está vivendo, o pânico, o desespero, está batendo a porta de todo mundo e como agir nessa situação. Então, eu vou até tomar liberdade aqui, Rosângela, e eu queria que você, né, se apresentasse primeiro. E eu vou estar colocando aqui algumas considerações que nós recebemos na igreja, recebemos de pessoas, até pessoas que não são da igreja mesmo, mas que nos reportaram, né, se reportaram a nós enquanto profissionais da área da saúde. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem você é e a sua profissão. Olá pessoal, meu nome é Rosângela, eu sou psicóloga, logoterapeuta e da abordagem existencial humanista, e nós estamos realmente vivendo uma situação atípica, né? Nesse momento, acho que muitas pessoas têm questionado e feito muitas perguntas, né? Porque Sim. Acredito que a ansiedade aumenta, que é um processo natural na situação de perigo, né? E o que o pessoal está perguntando, André? Então, olha, Rô, é o seguinte... Assim, eu fiz um resumo das perguntas, né? E a principal pergunta que eu pude fazer esse recorte foi o seguinte: como devo me portar para não cair na armadilha do pânico, né? Que é o que mais está acontecendo. E eu tenho que me preocupar em excesso ou não? Eu devo agir com mais naturalidade para que isso não venha atingir as minhas emoções. Então, assim, na verdade, em resumo, era isso, né? Você como psicóloga, como profissional da área, da saúde mental, o que você teria para dizer, a contribuição que você tem nesse momento com relação a esse assunto? Bom, vamos lá. Primeira situação, ansiedade é uma coisa importante para o ser humano, não em excesso. Com certeza, porque a ansiedade, ela nos prevê de situações, né? Eu ter medo de altura, por exemplo, vai me garantir até um certo ponto eu não me colocar em situação de perigo. Então, quando isso é exagerado, quando isso se torna num problema mental como uma síndrome ou transtorno, quando isso é crônico, né? Uma preocupação excessiva. É importante a gente entender que o vírus, ele é real. Nós temos que entender o quadro real da situação. Então, a ansiedade para querer se prevenir, né? Isso ela é importante. Agora, o que passar disso, esse excesso de informação, essa preocupação exagerada, já não é legal, já não é saudável. Então, como evitar a ansiedade excessiva? Nós evitamos não olhando mensagens, sites que não são confiáveis, né? Deixando de lado um pouco esse assunto. E eu acho que o principal ponto é que
nós temos a capacidade de transformar e fazer escolhas, independente da situação. É essa liberdade que o ser humano tem, Andréia, de poder, em meio a qualquer situação, ele ser livre para fazer uma escolha. Então você é livre para escolher ou se preocupar e adoecer, ou eu tirar proveito desse caos. Como tirar proveito desse caos? Eu poder aproveitar a situação de confinamento, ler um livro que eu não li, né? Buscar artes, pintura, ouvir músicas, assistir um bom filme com a sua família, conversar entre os familiares. Eu acho que estabelecer um vínculo mais próximo com as pessoas, com os entes queridos, eu acho que tudo isso contribui. Então eu pego o caos e transformo numa oportunidade. Eu pego esse caos e transformo ele de uma forma inteligente. Então isso é inteligência emocional. É verdade. Nós não somos levados a emoções. Nós temos emoções porque estabelecemos um comportamento para nós fazemos escolhas. Então, através das escolhas, nós temos reações, mas não são as emoções que te governam, que pode te governar. Isso é muito importante. A mesma coisa que um banho. Quem é responsável pela minha higiene, pelo meu banho? É o outro? Não, né? Verdade. É uma coisa que nós somos responsáveis por nós. Sim. Então, a quem é que pensa por você? Quem faz essa higiene mental? Exatamente. Nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos, sabendo que o pensamento ele vai gerar consequências. Exato. Né? E essas consequências elas podem ser direcionadas para algo bom, para, por exemplo, resolver um problema, ou então criar o caos mental, criar esses pensamentos que vão distorcer a finalidade, fim, né? Exato. Aliás, a finalidade, né, que é resolver a situação e não gerar mais problemas. Exatamente. Então nós temos que ter consciência da realidade, sim, né? Eu acho que o principal ponto não é fantasiar nem que não existe problema, e nem que o problema é um excessivo que se alguém, um parente saiu e voltou para minha casa, já tá infectado. Não, tome as providências que as organizações de saúde exigem. Essa mensagem que a gente queria passar é que vocês utilizem a informação para o benefício maior. Dentro da sua casa, com a sua família, nos seus espaços, né, ou familiares, ou espaços de trabalho, para que vocês possam ter decisões proativas e realmente decisões corretas nesse sentido, tá bom? Obrigada, Rô. Muito obrigada pela sua participação aqui, né? A gente fazer essa parceria mesmo, né? Não tem nada de pretensioso, era justamente levar informação mesmo sobre a questão da saúde mental. Obrigada, Andréia. E pessoal, se responsabilizem pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. Não entre em ciclo vicioso, negativo, pessimista, mas transforme o caos numa oportunidade.